Muitas pessoas ficam me perguntando, têm dúvidas sobre minhas dicas que eu coloco lá no Instagram. Hoje eu decidi mostrar para vocês como é cada dica, cada percepção que eu tive nessas dicas, os erros que existem. Então eu selecionei algumas e vou estar passando para vocês aqui algumas dessas dicas, certo? E comentadas para tirar todas as dúvidas de todo mundo. Então vamos lá para mais um vídeo. A primeira dica é essa daqui, certo? Que é de uma fita de LED que eu vi instalada em um lugar qualquer aí, que eu não posso falar o nome, mas é perceptível que a marca não é de qualidade, certo? Alguma fita de LED que na parte de produção dela não foi levada em consideração qualidade de produto. Então eu coloquei nessa dica aí lá no Instagram que é vou comprar a fita de LED na internet que é mais barato, seria o cliente, né? Depois de um mês de ligada, muda a cor dos LEDs. Por que muda a cor dos LEDs? Porque até quando liga inicialmente, tá beleza, tá tudo ok em relação à fita de LED, certo? Só que quando passa um tempo, a questão da temperatura que vai ali agindo no chipzinho de LED, ele consegue danificar, certo? Então, fita de LED é uma coisa complexa ainda hoje, porque é os componentes pequenininhos e tem que ter muito cuidado na hora de comprar. Chances de dar erro na hora da escolha nos produtos de iluminação. Geralmente eu digo que existem algumas formas de você escolher os produtos na hora do projeto, na hora de você colocar na sua casa, enfim. Uma delas é a intuição, certo? A primeira é a intuição e é a pior delas. A intuição é tipo assim: não, eu acredito que uma fita de LED nesse imóvel fique bom. Então vai lá e compra na internet ou em alguma loja essa fita de LED. A probabilidade de dar erro é muito grande, certo? A segunda seria experiência. Experiência é quando você, tipo, colocou essa fita de LED em algum lugar e viu que ficou bom esteticamente, a quantidade de iluminação, de lux, né, naquele ambiente, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, mas na experiência você sabe que aquela fita vai se adequar. Então você tem que errar várias vezes para poder ter essa experiência, que aí já diminui um pouquinho a questão do erro. O terceiro seria cálculo manual, certo? Esse cálculo manual aí é quando a gente pega o produto, tem a especificação dos fabricantes, a curva, né, de iluminação, a quantidade de candelas, de lumens. E no cálculo manual, a gente diminui muito a questão desses erros na hora de escolha de produto, certo? Porém, para mim, hoje o mais eficiente seria o cálculo no Dialux. Porque o cálculo no Dialux, ele pega todos os quesitos, questão de cores de parede, de materiais que refletem, que não refletem, se tem vidro, enfim, ele consegue interpretar todos os acabamentos que a gente modela ali no 3D. Então, o interessante seria, o principal para mim hoje seria o Dialux, mas o cálculo manual ajuda muito a gente ainda. Por que não devemos usar iluminação direcional em cima da cama, Flávio? Porque ofusca. E quando ofusca, quebra a melatonina. Melatonina pode dar vários tipos de doenças aí, como todo mundo sabe. E aí eu provei no Dialux que quando você coloca a iluminação em cima da cama, expostos direcionais, por mais que eles estejam direcionados para a parede, ele reflete dessa parede e vai para a cabeça do usuário, certo? Que está deitado ali no travesseiro e tal. Então não coloque, pessoal. Tem muitas opções de você trabalhar a iluminação em um quarto. Para que você está colocando esses spots aí prejudicando o seu cliente, certo? Então não coloquem esses tipos de spots direcionais em cima de cama. Isso aí é a questão de transpasse. É um problema que ocorre, geralmente os eletricistas não sabem, né? Instalam de qualquer forma. Mas é quando você não transpassa a lâmpada tubular uma na outra, que no caso seria o mínimo 10 centímetros. Você deixar menos do que 10 centímetros, ele vai causar esse sombreamento que está nessa imagenzinha aí. E não vai ficar aquela luz linear, né? Então sempre deixe no mínimo, sempre que for calcular lâmpadas tubulares para rasgo, você já considera esses 10 centímetros aí de transpasse, no mínimo.
Temos o perfil Black, que é uma sensação aí que tá todo mundo gostando, porque ele fica pretinho, e é muito bonitinho esteticamente, porém tem um grande quesito. Se você for iluminar um ambiente, esse perfil aí é o pior caso que existe. Para vocês terem noção, imagine uma parede preta. Uma parede preta, ela absorve em torno de 80 a 90% da iluminação, certo? Quando você coloca uma parede branca, ela consegue absorver apenas 10, 20%. Então ela consegue refletir. Então, quanto mais branco para a iluminação, melhor para a questão de refletir essa iluminação, certo? Quando você coloca um perfil aí preto com acrílico, com difusor, né, preto, ele vai absorver muita luz e vai impedir que o fluxo luminoso da fita de LED saia. Então, para mim, é um dos piores casos que existe hoje para você iluminar. Agora, se você quer criar somente um fiozinho de LED ali, esteticamente, né? Por exemplo, essa fita de LED aqui atrás, eu quero só para estética. Então, para mim, para esse caso é tranquilo, certo? Não tem problema nenhum você estar colocando esse tipo de perfil. Mas ele é bonitinho mesmo, dependendo do caso. Com a parede escura, ele fica bonito. Perfis, tipos de perfis. Esse tipo 1 aí é um perfil no frame, certo? No frame porque ele não tem borda. Ele não fica essa bordazinha para lateral do gesso ou do acabamento que você for colocar. Então ele fica só como se fosse um rasgo de gesso, bem fininho. Ele é preenchido, essas laterais aí com gesso. O segundo tipo é um perfil de embutir. Ele tem essa bordazinha com acrílico. Geralmente eu não recomendo para áreas externas, somente para área interna, porque o acrílico ele no sol, né, com o tempo ele danifica, fica amarelado, fica horrível. Então sempre coloque no frame quando tiver incidência de raios solares. Esse outro aí de baixo, o tipo 3, seria um no frame, ele mais fininho, certo? O de cima, que é o tipo 1, ele consegue colocar até duas fitas em paralelo, que às vezes o custo-benefício sai bem melhor do que você tá colocando uma fita de LED bem mais forte. Então você coloca duas ali, então ele soma a quantidade de lumens. E o quarto caso aí, né, o tipo 4, seria um perfil de embutir também, somente para uma fita de LED. Então a de cima aí, até tubular, às vezes o pessoal coloca. Mas cabe aí três fitas de LED em paralelo. O de baixo não, cabe só uma. Então é uma opção que você tem aí quando você quer iluminar o ambiente com fita de LED e perfil. Lembrando que perfil, quando você tem o difusor, ele perde ali em torno de 30 a 40% do fluxo luminoso da fita. Só em tentar ultrapassar esse difusor, tá? Já temos dois tipos de iluminação, direta e indireta. Eu coloquei aí certo e errado, por quê? Em cima de uma cama, quando você coloca lâmpada direcional, se ofusca, né? O usuário não é interessante, quebra a melatonina. Então nunca coloque lâmpada direcional em cima da cama. Se for até lateral, pode até colocar, mas eu também não gosto, porque fica muito próximo da cama e quando você está olhando para cima, deitado na cama, vai ofuscar um pouco ali o usuário. Então evite de estar colocando lâmpada direcional próximo da cama, só se for um pouquinho mais distante. E iluminação indireta, eu coloquei esse modelo aí que seria rasgos, né? Dois rasgos assim paralelos à cama. E esse rasgo aí, como tem lâmpadas tubulares somente de um lado, a tendência é que a iluminação vá para cima da cama. Então você também pode colocar o inverso, essa parte de cima aí, a lâmpada tubular para dentro, certo? Porque a tendência é que a iluminação saia mais para as laterais da cama. Seria até mais interessante nesse caso, pensando em relação à iluminação que vai para o olho do usuário. E também temos essa dica sobre iluminação de prateleiras, de produtos, mais comercial, né? Uma das melhores opções para iluminação de produtos é utilizar esse tipo de perfil, ou até neon LED mesmo. Pode ser, tem vários modelos de iluminação, porém que seja na frente, frontal, porque quando você ilumina um objeto na parte de trás, ele não ilumina bem. Eu vou até mostrar aqui um exemplo. Vou pegar meu celular.
Vou pegar o controle do ar-condicionado. Eu tenho a luz, certo? E do celular. Se eu iluminar a parte de trás do controle, você não vê nada iluminado. Agora, se eu iluminar a parte frontal, ó, do controle, você vê, você destaca o objeto. Então, sempre que for iluminar um objeto que você queira iluminar, vender esse projeto, esse produto, sempre coloque na frente, porque vai dar uma ênfase maior para você vender mais, mais, cada vez mais. E era isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas dicas aí. Eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e já dar um joinha. Dá um joinha aí, aquele joinha com força, porque eu acredito que você aprendeu alguma coisa aqui. Se não aprendeu, não precisa dar o joinha. Mas se aprendeu, vai lá, tá? E aproveita, aqui embaixo eu vou deixar o link do Instagram, o nosso grupo do Telegram. Vou deixar também o nosso site para você ver mais sobre nossos projetos, nossos produtos, tá bom? Então, não esqueça, dá o joinha aí e se inscreve. Até mais.